Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa. Estamos iniciando mais uma reunião de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido a todos para que juntos, unindo nossos bons sentimentos, nossos bons pensamentos, elevemos a nossa oração a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária, que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom término da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro Vinha de Luz, lição de número 12, padrão. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual, com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo, pede-se tão somente a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Essa é a nossa lição de hoje, então, que vai falar sobre o padrão de comportamento. Ele cita aqui Barnabé. Barnabé foi um grande companheiro de Paulo de Tarso. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele chegou ali na Igreja do Caminho alguns anos depois. A Igreja do Caminho, para quem não sabe, era uma instituição, um local onde Pedro e os outros apóstolos atendiam aos necessitados nos arredores de Jerusalém. Então, era uma casa simples, que tinha um salão para que eles pudessem falar sobre o Evangelho. Naquela época eles tinham poucos pergaminhos ainda
poucos escritos, e eles se utilizavam para ensinar aqueles que estavam buscando as lições de Jesus. E tratavam de muita gente doente ali. Então tinha um segundo cômodo, onde tinha lá como se fosse um pronto-socorro. Tudo isso que eu estou narrando para vocês está no livro Paulo e Estevão, que foi ditado por Emmanuel Chico Xavier. Quem não teve a oportunidade de ler, de estudar esse livro ainda, procure fazer essa leitura, porque essa leitura conta muito dos primórdios do cristianismo. Fala sobre a conversão de Paulo, fala sobre Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, foi apedrejado, amando de Saulo, que era Paulo, antes de Paulo se converter. Então é um ótimo livro para leitura e para conhecimento desse período logo após da crucificação de Jesus. Então ele cita aqui que unir almas ao Senhor exige muito mais do que conhecimento das lições de Jesus. Não adianta ser teólogo ou exegeta, que significa comentarista. Não adianta comentar sobre as lições de Jesus. Não adianta decorar as lições de Jesus, decorar todos os versículos, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Se nós, mesmo sabendo de cor todas as lições de Jesus e comentando muito bem sobre elas, só fizermos isso, não adianta. É disso que a lição está falando aqui. Que Barnabé foi além disso. E por que ele foi além disso? Ele sabia, ele tinha conhecimento. Antes dele se converter ao cristianismo, ele também estudou, assim como Paulo de Tarso, o judaísmo. Ele foi um doutor da lei também. Ele nasceu em Chipre, atual agora, naquela região. Então ele sabia muito. Só que ele ficou conhecido não por conta disso. Ele ficou conhecido pelas ações dele. E o verdadeiro apóstolo, como ele cita aqui, é aquele que vive a lição que ensina. Tem uma diferença muito grande aí. Tem pessoas que ensinam muito bem, lições muito boas, mas não vivem elas, não vivenciam elas. Por isso que ele cita nesse trecho aqui, falando de Barnabé como um homem de bem, cheio de Espírito Santo, ou seja, cheio de humildade, cheio de pureza de coração e de fé. E dessa forma, através do seu exemplo, ele conseguiu converter muita gente. Não foi por causa de ficar falando das lições de Jesus, foi por conta das ações dele, né? E esse deve ser o padrão de vida de todos aqueles que desejam servir na seara de Jesus, na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é então, qual é o nosso padrão atual? Essa pergunta cada um de nós tem que fazer. Qual que é o meu padrão de vida? E isso nós não podemos esquecer de verificar sempre, né? Porque quando nós falamos de padrão de vida, imediatamente o que vem na nossa mente? Quando a gente fala assim, meu vizinho melhorou o padrão de vida dele, o que a gente pensa? Comprou uma casa melhor, comprou um carro melhor. Imediatamente, quando a gente fala em padrão de vida, a gente já pensa na vida material. E esse padrão, que é o título da lição, é outra coisa. É o padrão de vida moral que nós estamos vivendo nesse momento. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Qual que é o padrão de vida moral que eu estou vivendo agora? O que eu estou fazendo para melhorar esse padrão? Essa é a mensagem da lição de hoje.
Como eu disse no início, Barnabé foi um grande companheiro de Paulo, e no início, ele que foi designado pela Casa do Caminho para ir lá conversar com Paulo, porque todos os outros tinham receio de Paulo. Paulo perseguia eles. Veja, de perseguidor passou a ser divulgador. Barnabé vai até Paulo, abraça ele como se fosse um irmão já conhecido de longa data, e se propõe, porque Pedro não quer que Paulo fique junto ali na Casa do Caminho, não confia nele o suficiente no início. Então Pedro entrega os pergaminhos na mão de Paulo e fala assim: ó, vai divulgar em outro local. E Barnabé vai acompanhar ele em todas aquelas viagens. Todas as cartas depois surgiram disso, né? Como a gente já comentou em outras reuniões, né? Carta aos Tessalonicenses, carta aos Coríntios, carta aos Colossenses, todas as cidades daquela região ali, Corinto, Tessalônia, Colossos. Então Paulo viajou na Grécia, viajou na região onde hoje é a Turquia ali, em torno ali da Galileia, da Judéia. E seu grande companheiro foi Barnabé. No início era Barnabé que pregava o Evangelho, que tinha mais conhecimento. Depois ele foi passando para Paulo, e Paulo assumiu. Mais ou menos como João Batista e Jesus. Quando Jesus surge, os discípulos de João Batista não queriam deixar de seguir João Batista. E João Batista fala assim: é ele que vocês têm que seguir, não eu. Ele se diminui para que Jesus cresça. E Barnabé é a mesma coisa, para que Paulo possa divulgar. Porque Paulo era um grande orador. Então, nós temos que seguir também esse exemplo na nossa vida. Nós temos que tentar melhorar esse padrão moral nosso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, uma das lições fala sobre o homem de bem. E inicia dessa forma: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. O final aqui é que faz a diferença, tá? Então, em sua maior pureza. E é um resumo, né? Porque depois Kardec cita várias características do homem de bem lá nesse capítulo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Homem de bem. Depois vocês dão uma olhada lá. E também essa mesma afirmativa se repete no Livro dos Espíritos, na questão 918, que é a única questão do tema características do homem de bem. É a única questão. Eu trouxe ela aqui para a gente ler, para elucidar ainda melhor essa lição. Então vamos lá. Questão de 918. Kardec pergunta assim: por quais indícios se pode reconhecer num homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Pessoal, antes que eu prossiga, quando ele fala homem de bem, significa ser humano de bem, tá? É os homens e as mulheres, não é só homem. É o ser humano de bem, tá bom? Então vamos lá. Resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual. Aí ele continua: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua mais completa pureza. Prestem atenção nesse trecho, pessoal. Se interrogar a sua consciência sobre os atos realizados, indagará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem algo a reclamar dele, e enfim,
se fez aos outros o que gostaria que fizessem para ele. Então são várias perguntas. Essa dica aqui, Santo Agostinho também dá para a gente fazer toda noite, antes de dormir. O homem, imbuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humanitário e benevolente para com todos, porque vê todos os homens como irmãos, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, do qual deve utilizar-se para o bem. Isso não o envaidece, pois sabe que Deus, que lhe deu essas coisas, pode tirá-las. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus semelhantes perante Deus. Usa a sua autoridade para levantar-lhes a moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. É indulgente com as fraquezas alheias, por saber que ele próprio tem necessidade de indulgência. E porque se lembra das palavras do Cristo: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado à medida que ele próprio tiver perdoado. Respeita em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, assim como gostaria que seus direitos forem respeitados. Então, essas são as características do homem de bem. E Barnabé é citado como tal, né? Como outros tantos cristãos também viveram isso, vivenciaram isso. Lucas também menciona sobre Barnabé no seu evangelho e apresenta ele como um pacificador, como um consolador. Quando tinha algum problema ali entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus, porque sempre surge um pontinho de vaidade aqui e ali, ele era aquele que procurava pacificar, procurava apaziguar os ânimos. Como eu disse, ele participou da casa do caminho, acolheu Paulo, é citado no livro Paulo e Estevão, né? E lá no livro tem a seguinte frase de Barnabé para Paulo. Paulo sempre, em alguns momentos, ele se cobrava muito pelo passado dele, porque ele tinha participado de muitas coisas contra os cristãos. Ele tinha ordenado até matanças contra os cristãos. E Paulo, em alguns momentos, ele ficava se culpando por aquilo, né? Num desses momentos, Barnabé diz assim para ele, está lá no livro: ora essa, quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade da nossa condição de pecadores. Então a pergunta é essa que Jesus fez diante da mulher adúltera, né? Quem nunca errou? Quem nunca cometeu um deslize? Quem nunca cometeu um equívoco? Quem nunca precisou de misericórdia? Lembrando novamente que misericórdia no hebraico significa perdão sem merecimento. Perdão sem merecimento. Então, o que significa a misericórdia divina para nós? Oportunidade, nova oportunidade, para que a gente faça certo dessa vez. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em misericórdia divina, lembre-se disso. É o perdão de Deus para nós na forma de oportunidade, para que a gente faça correto, para que a gente acerte. Então, se nós cometemos um equívoco, primeira coisa, tem que reconhecer o erro. Vocês já perceberam que muita gente não reconhece o erro?
Parece que engasga aqui, a pessoa não consegue falar. Eu errei. Isso é um pontinho de vaidade, de orgulho. Quando a gente reconhece o erro, abre o caminho novo para nós. A partir do momento que a gente reconhece. Só que não basta só reconhecer o erro. Aí é outro erro, né? A gente achar que, eu me arrependi e pronto, acabou. Não. A justiça divina não funciona dessa forma. Então, reconhecer o erro é o alicerce. Aí vai ter que levantar a casa. E essa casa chama redenção. Quando a gente começa a erguer as paredes, rebocar, pintar, é quando a gente está reparando o equívoco, corrigindo. E no final, só quando eu coloco o telhado, é que encerrou o ciclo. É um processo. Não dá para erguer a casa da noite para o dia. Se bem que tem algumas empresas agora aí que estão fazendo casa rapidinho. Mas não é dessa que nós estamos falando. Nós estamos falando do modelo antigo. Então é isso, pessoal. Essa é a aplicação do ensinamento de hoje. Que a gente tente sempre manter esse bom padrão de conduta. Que a gente se esforce para não errar novamente. Para não errar novamente. E que nós não fiquemos envaidecidos pelo conhecimento, pelo nosso trabalho aqui na casa espírita, porque isso não nos pertence. Nós somos meros auxiliares aqui. Olha o que ele diz aqui, e eu vou ler novamente para nós encerrarmos. Ele vai falar assim no final: vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Olha o que ele fala aqui: todos podem transmitir recados espirituais, que é o que nós estamos fazendo agora. Essa mensagem aqui não é nossa, não nos pertence. Nós estamos só transmitindo o recado. Doutrinar irmãos. Então, quando nós fazemos as reuniões mediúnicas, muitos irmãos necessitam dessa ajuda, de uma palavra amiga, porque ainda sentem ódio, ainda sentem desejo de vingança e sofrem no plano espiritual. Então, quando eles são acolhidos aqui, eles recebem uma palavra amiga. Investigar a fenomenologia. O que nós geralmente fazemos? E Kardec fez muito. Investigou a mediunidade. Como que são os tipos da mediunidade? Como que nós conseguimos nos comunicar com nossos irmãos que já desencarnaram? Mas agora vejam só, mas, vírgula, e a vírgula aí é enorme, é uma separação enorme disso que nós acabamos de falar para o que fez Barnabé. Imantar corações em Jesus Cristo, ou seja, igual o imã mesmo, aproximar, colar. Imantar corações em Jesus Cristo. Para fazer isso é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Essa é a nossa lição de hoje. Nós falamos um pouco de Barnabé, que aparece bem menos que os outros apóstolos, mas que colaborou muito na seara de Jesus Cristo e na divulgação do seu Evangelho. Essa é a nossa lição de hoje. Eu convido todos vocês para que nesse momento, mais uma vez, unamos os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em torno da oração. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos
por mais essa bela lição que foi trazida na noite de hoje, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, junto aos nossos irmãos de caminhada. Vamos orar e vibrar por todos aqueles que encaminharam seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita, por aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que Jesus possa estar conosco no nosso lar, em mais uma semana que se inicia, através dos bons espíritos. Vamos orar e vibrar por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos que lá se encontram. Vamos orar e vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, da enfermagem, equipe de limpeza, para os acompanhantes, para os voluntários e para os pacientes. Vamos orar e vibrar pelos presídios, por aqueles que cumprem as suas penas e pelos trabalhadores que lá se encontram. Por todos aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades. Orar e vibrar pelo Brasil, que Deus abençoe o nosso país. Que as nossas orações, as nossas vibrações se juntem também a de nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, por todos aqueles que sofrem com a fome, com as guerras, com as doenças e com a violência de todo tipo, que possam receber essa ajuda nesse momento. E finalmente, vamos lembrar dos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, que as nossas orações, as nossas vibrações cheguem até eles, causando alívio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui presentes, obrigado ao pessoal de casa que nos acompanha, que Deus os abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.